Irmãos, poucas coisas podem ser mais trágicas, desastrosas, do que crer em falsos ensinos, em erros teológicos, crer em heresias. Crer em erros teológicos, crer, conceber doutrinas, conceber um Deus diferente do que nós encontramos na Escritura, traz consequências na vida pessoal, familiar, no trabalho e na vida espiritual. Consequências no tempo e consequências na eternidade. Não é à toa que falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas são atacados de forma veemente por Jesus. Os escritos do apóstolo Paulo, a maior parte dele é falando da fé cristã e refutando falsos ensinos, falsos profetas, né? E os próprios apóstolos, Pedro, Tiago, João, o próprio Judas vai escrever uma carta muito dura contra falsos ensinos, porque as consequências disso para a igreja, para a vida pessoal, para a vida espiritual é muito trágica. Crer no ensino errado, crer em heresias, consequentemente trará prejuízos à sua vida e provavelmente te levará à condenação se não houver arrependimento. E você pode crer de forma inocente ou de forma aberta, declarada, sabendo que é errado. Mas na maioria das vezes, esses erros nas quais as pessoas acreditam, a Bíblia chama de engano. O que é engano? É você achar que está certo, mas está enganado, está errado. A maioria das pessoas que vivem no engano, elas não sabem disso. E elas, se você tentar falar a verdade para ela se irrita e se levanta contra você, porque elas amam o engano, a mentira, e isso traz consequências, sabendo a pessoa disso ou não. Se você crê em falsas doutrinas, em erros teológicos, em heresias, você vai sofrer as consequências tanto no tempo quanto na eternidade. E nós, como cristãos, deveríamos, não com nossa autoridade, mas com a autoridade das Escrituras, expor esses erros, não é? Para que as pessoas se arrependam e voltem a Jesus Cristo e se voltem à sua palavra. Todo ensino que não se enquadra na Bíblia, ele é um falso ensino que te trará consequências. E um deles, que eu vivi muito tempo, é não conhecer, não compreender a pessoa do Espírito Santo, né? E eu creio que nesse tempo, nessa cristandade atual que nós vivemos, das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo é aquela que tem sido mais vilipendiada, atacada, blasfemada. E por que as pessoas não entendem absolutamente nada sobre o Espírito Santo? Por que há tanta distorção na crença sobre o ministério, a função e a pessoa do Espírito Santo? É óbvio, porque não conhece o Evangelho. Percebe como o Evangelho ele é a base de tudo? Se você não conhece o que Deus fez em Cristo, automaticamente você vai ter uma concepção errada sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus vai dizer que eu vou para o Pai, diz Jesus, mas enviarei o Espírito Santo. E ele, o Espírito Santo, testificará de mim, dizia o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo ele testifica de Jesus. Se eu não conheço o que Jesus fez, se eu não conheço o Evangelho, eu vou ter uma concepção errada sobre o Evangelho. E é em cima desse tema que eu queria fazer pelo menos 2 vídeos falando sobre a congregação cristã e como eles ensinam de uma forma equivocada, errada e as consequências que isso gera. E depois de um próximo vídeo falar sobre a pessoa do Espírito Santo. As consequências que esse falso ensino gera são terríveis no corpo da igreja, né? Para o cristianismo em si. É trágico o que essas distorções geram. E por isso eu ficava pensando, eu me lembro como hoje, eu pensava de onde surgiu, por exemplo, uma frase muito famosa no meio de membros da congregação cristã, tais como eu vou buscar a palavra, né? Eu ficava falando, de onde surgiu? Porque na Bíblia não existe isso, eu vou buscar a palavra, né? Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, o que é buscar a palavra? E lógico, eu sabia que buscar a palavra é você ir na igreja, o membro da CCB acredita muito nisso,
você vai na igreja com algum tipo de picuinha ali que precisa ser resolvida, você precisa do emprego, você precisa buscar a palavra a respeito de alguém que está doente, ou você mesmo que vai passar por um exame, ou você precisa fazer uma mudança, ou você precisa fazer uma viagem missionária. Então você vai buscar a palavra e ver o que Deus fala. E o que Deus fala não é, para eles, não é o que está na Bíblia. É o que o profeta, o homem cheio do Espírito Santo, grava essa palavra, cheio do Espírito Santo, vai falar, inspirado por Deus, e ele vai te dar a resposta no púlpito. O que sair dali é sim, ou você casa ou não casa, ou você viaja ou não viaja, você compra ou não compra. E ali Deus vai falar com aquele homem espiritual, e aquele homem cheio do Espírito Santo vai transmitir, e você vai ter que executar ali a ordem que supostamente Deus deu. Então buscar a palavra era isso, mas eu queria saber de onde surge essa ideia, porque na Bíblia ninguém, você não vê Paulo buscando palavra, você não vê ninguém da igreja de Atos, por exemplo, buscando a palavra, você não vê isso na igreja apostólica, e até na história do cristianismo você não vê isso, né? Pelo menos nos 1900 anos aí, eu não lembro de ter visto na história da igreja esse tipo de jargão. Outra coisa que me deixava assim, cheio de dúvida, o porquê que ancião e diácono precisa ser, abre aspas, selado com a promessa, fecha aspas. Esse selo da promessa, segundo a igreja, era falar em línguas. Então a pessoa ali tinha que falar em línguas. Até tive casos engraçados de pessoas que ele sabia que ele ia para o ministério de ancião e de diácono, mas não tinha o bendito selo da promessa, o falar em línguas. Então ele ficava ali num desespero, porque ele precisava ser selado com a promessa antes das reuniões ali, onde que vai determinar se você vai ou não para o ministério. E teve até um caso engraçado que eu estava com os amigos meus do ministério, eles eram do ministério, e tinha um ali que era para ser diácono, mas não ia por causa do selo, né, do dom de línguas, né? Aí até os irmãos ali do ministério que estavam ali da congregação falou: rapaz, fala uns calamanaia aí, emenda algumas coisas e fala que você foi selado logo para você ir para diácono, né? Era uma brincadeira, obviamente, mas retrata muito bem esse desespero deles para falar em língua, para ir logo para o ministério. E eu queria saber de onde surge isso, né? Porque a Bíblia nunca vi falar. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 3, Paulo vai falar sobre as características de uma pessoa, que a pessoa precisa ter para ser do ministério, vamos dizer assim, para exercer uma liderança espiritual, para ter o ministério da palavra. Em nenhum momento o apóstolo Paulo vai falar sobre falar em línguas, né? E eu queria saber de onde vem essa ideia da pregação que a pessoa precisa falar em línguas. Mas o meu ponto do vídeo não é isso, eu só quero dizer de onde nasce isso, né? E o problema que isso acarreta na igreja, no cristianismo e na vida das pessoas que não compreendem a obra do Espírito Santo. Na verdade, todas essas ideias e várias outras surgem de um movimento. A congregação não gosta de ser chamada, porque a congregação ela é exclusivista, e ela não gosta de ser taxada de pentecostal, mas é óbvio que a congregação é uma igreja pentecostal, né? Ela vem do movimento pentecostal, que ele tem o seu ponto alto ali em 1900, em torno de 1900 nos Estados Unidos, 1905, 1908, e ali surge o movimento pentecostal, onde as pessoas começaram equivocadamente a buscar um enchimento, um preenchimento do Espírito Santo e a manifestações dos dons. E para conquistar isso não bastava apenas ser crente, ser convertido. Você é convertido, isso é uma bênção. Eles chamam no movimento pentecostal de primeira bênção, né? Primeira bênção é você ser convertido. Então eles buscavam uma segunda bênção, que era ser cheios do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo você tinha que conquistar isso. E isso vinha através de muitas orações, jejum, madrugadas, abstinências, uma vida de dedicação, devoção, santidade. E se você conquistasse isso, então você seria cheio
do Espírito Santo. E começou a acontecer essa busca frenética pelo enchimento do Espírito Santo, e as pessoas começaram a falar em línguas e ter visões e ter revelações. E essas pessoas que recebiam esse enchimento, esse suposto enchimento do Espírito Santo, eles então recebiam a segunda bênção. Se a primeira bênção é ser um convertido, a segunda bênção agora é ser cheio do Espírito Santo. E essas pessoas que conquistavam essa segunda bênção, agora eles eram, por isso que você vai ver muito essa expressão no meio pentecostal, homem de Deus, fulano é um homem de Deus. O que eu quero dizer com isso? É um homem que saiu desse nível nosso aqui de crentes normais e é um homem cheio de Deus. Aquele lá é homem de Deus. Na congregação você vai ver muito isso, principalmente no meio dos profetas ali, né? Eles vão olhar para aquele pregador, né? E vai dizer, aquele ali é um homem de Deus. Quer dizer, ele saiu da ralé e ocupa um segundo lugar. E esses homens que eram cheios do Espírito Santo, veja bem, ele está cheio do Espírito Santo. E como o Espírito Santo para eles é uma ideia mística, olha para você ver, quando eu não tenho a compreensão da pessoa do Espírito Santo, eu começo a criar toda sorte de ideias malucas possíveis, né? Então a ideia era, esse homem está cheio do Espírito Santo. Então esse homem agora pode ocupar cargos, eu posso levantar ele para diácono ou para ancião. Ele está cheio do Espírito Santo e aqui começa a desencarrear o problema. Porque se ele está cheio do Espírito Santo e eu não tenho ideia do que é o Espírito Santo, então o Espírito Santo para mim é uma força. O Espírito Santo, se eu estou cheio, eu tenho poderes sobrenaturais. Né? Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, Deus fala comigo, o Espírito Santo está em mim, e o que eu falar agora, ela é a palavra de Deus, é o Espírito Santo falando na minha boca. Até se você contrariar algum pregador num púlpito da CCB, ele vai te repreender dizendo, você está duvidando do que o Espírito Santo está falando na minha boca? Você vai ver casos de pessoas, eu nem sei o que eu estou falando, eu estou tomado pelo poder de Deus, quer dizer, eu estou cheio do Espírito Santo e é Deus puro na minha boca. E você tem que crer. Então, a partir de agora, nessa compreensão de que esse fulano recebeu uma segunda bênção e ele está cheio do Espírito Santo, então agora as pessoas fixam o olho nesse irmão cheio do Espírito Santo, né? E agora ele pode receber um cargo. Então alguém que recebeu o cargo dentro da congregação de diácono e de ancião, é óbvio que ele está em outro patamar. Ele está em outro nível, ele está cheio do Espírito Santo e agora ele está capacitado para estar na frente de um povo e Deus falar com ele e ele falar com o povo. E esse fenômeno, essa crença, ela fica muito mais terrível do que o catolicismo romano. Porque no catolicismo romano, somente o Papa, uma pessoa, de todo o catolicismo, somente o Papa tem a infalibilidade papal. Quando ele senta na cadeira de Pedro, na ex-cátedra, e escreve ali uma bula papal, então o que ele está escrevendo ali é a palavra de Deus. A Igreja Católica tem que receber aquilo como palavra, como um dogma da Igreja. Por exemplo, em 1950, Papa Pio XII, ele falou da assunção de Maria. Maria foi assunta ao céu. Onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia. Mas os católicos creem porque o Papa, cheio do Espírito Santo, escreveu isso e isso é fato, isso é verdade. Mas na congregação a coisa piora, porque não é um só. Agora todos os que estão no ministério de ancião, por exemplo, estão ali porque receberam, foram cheios do Espírito Santo. E se eles foram cheios do Espírito Santo, então o que eles falam se torna infalível. Então num púlpito é Deus falando, não importa o que ele está falando, é Deus que está falando. Claro que eles têm uma cartilha a ser seguida, eles não vão sair muito daquilo ali. Mas o que ele pregar ali é palavra de Deus. E qual é o problema disso? O primeiro problema é que isso começa a ter uma enxurrada de heresias. Porque a Bíblia começa a ser posta de lado e é óbvio que a Bíblia vai ser posta de lado. Por quê? Entre eu, membro, sentar, abrir a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus, ver o texto, ver o contexto, ver o original, procurar concordância na Bíblia e arrancar dali da Bíblia uma aplicação para mim, qual que é mais fácil? Eu fazer todo esse trabalho ou eu simplesmente sair da minha casa,
do conforto da minha casa, chegar no conforto daqueles templos maravilhosos da congregação, sentar e esperar, Senhor, eu preciso de uma resposta. Fala na boca do homem de Deus. Aí o homem de Deus sobe lá, ele está cheio do Espírito Santo e Deus começa tudo na cabeça deles isso, tá, amados? Ele senta na igreja, então o homem de Deus vai falar agora com a necessidade da igreja e vai te dar resposta. É isso, Deus manda falar isso, Deus vai fazer aquilo e tal, tal. Então as pessoas começam a abandonar a Bíblia. É óbvio, para que eu vou estudar a Bíblia? Sendo que Deus fala diretamente com o camarada, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo e a resposta é muito mais direta do que eu ter que olhar a Bíblia e tirar da Bíblia aplicações da vontade de Deus para me aplicar na minha vida. Então eu quero respostas rápidas, é típico da nossa geração pós-moderna, da geração fast food, que quer tudo rápido, tudo fácil, tudo simples. E eu não quero me debruçar na palavra de Deus e saber o que Deus diz em sua palavra, porque eu tenho agora um homem de Deus cheio do Espírito Santo que vai falar para mim. E o camarada que está cheio do Espírito Santo, pior, ele também abandona a Bíblia. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele ora, ele busca aquela comunhão, aquele poder, o Espírito Santo, e eu vou falar o que Deus me trouxer na hora. Por isso que ele vai usar um termo dentro da congregação, estúpido, que diz pão quente, o pão quente. Nós não comemos pão frio, quer dizer, eu não preparo o estudo, eu não vejo na Bíblia o que Deus falou e as aplicações daquilo que Deus falou na sua palavra para a vida da igreja. Não, isso é pão frio. Pão quente é aquilo que eu subo no púlpito e o Espírito Santo me enche e eu vou falando o que Deus está trazendo na hora. Ou seja, o que vem na minha cabeça, esses pregadores falam e chama aquilo que é o pão quente, ou seja, uma revelação na hora. A Bíblia para eles é revelação fria. Se eu pregar a Bíblia e falar, irmãos, eu estudei aqui 13 aos Coríntios e vou trazer para a Irmandade o que Deus estava falando através de Paulo para a igreja de Corinto e o que dá para ser aplicado, o que nós podemos usar como aplicação a nós aqui, extraindo todo o texto e o contexto da palavra de Deus, eles vão dizer, isso é pão frio, não quero saber disso, eu quero saber de agora, necessidade de agora, faz ou não faz, compra ou não compra, vai ser curado ou não vai ser curado e assim por diante. Então esse termo nasce daqui. Pão quente, tem um homem cheio do Espírito Santo que vai falar o que você deve fazer. Então a primeira desgraça que esse movimento traz, a falta da compreensão da pessoa do Espírito Santo, ela gera as heresias, abandono da Bíblia, tanto dos membros que quer uma resposta rápida e clara, e como daquele que acha que ele está cheio de fato do Espírito Santo, ele deixa a Bíblia de lado para pregar agora o que o Espírito Santo traz na hora. São novas revelações e novas ideias, então nós temos uma enxurrada de heresias, de erros teológicos, nas melhores das hipóteses, você tem erros teológicos sendo pregados todos os cultos, heresias todos os cultos. Se a Igreja Católica Romana você vê heresias, erros teológicos sendo escrito pelo Papa de 50, a cada 50 anos, 70 anos, 120 anos, você vai vendo que vai aparecendo Rosário, vai aparecendo a Assunção de Maria e tantas outras coisas. Na congregação, nesse movimento deles, nessa distorção da pessoa do Espírito Santo, as heresias não aparecem a cada 50 anos, não é a cada culto. Esses cultos online que nós tivemos foi assustador. Eu queria fazer, se eu tivesse tempo e vivesse isso, eu queria fazer um compilado, sem falar nada, só pegando trechos das pregações online e montando uma hora de heresias e erros teológicos que eles pregavam. Por quê? Porque eles acreditam que são a boca de Deus. Eles estão cheios do Espírito Santo e o que eles falarem ali é o Espírito Santo falando. Então a Bíblia fica de lado por parte da Irmandade, por parte do pregador, e você tem agora uma enxurrada de heresias, e na melhor das hipóteses, você tem uma enxurrada de erros teológicos. E o que acontece? Esses homens cheios do Espírito, se o primeiro problema é a heresia, o segundo problema é o rebentar, o brotar de falsos cristãos. Porque a única maneira de produzir cristão verdadeiro é através da pregação do Evangelho. Eu prego a simplicidade do Evangelho e o poder do Evangelho vai convertendo pessoas, salvando pessoas, transformando corações. Mas uma vez que eu removi o Evangelho ou eu misturei o Evangelho com outra mensagem,
Ele deixou de ser evangelho, como nós vemos Paulo escrevendo aos Gálatas, é um outro evangelho. E qual é o problema de ser um outro evangelho? O problema é que um outro evangelho não é mais o poder de Deus para salvar, ou seja, não tem mais salvação. Mas por que batiza tanta gente? E como é que cresce tanto assim? São de salvos? São de pessoas transformadas pelo poder do evangelho? Não, são de pessoas que converteram-se a uma igreja, converteram-se à congregação, que nunca ouviram o evangelho, que não sabem o que é o evangelho, e por não saberem o que é o evangelho, não foram transformadas, não são salvos, são membros de uma igreja. E você tem agora uma enxurrada de pessoas que não são cristãs, que são falsos cristãos, que defendem placa, que tem usos e costumes, que tem aparência de piedade, que é cheio de regras e de normas e de doutrinas humanas, mas não são pessoas transformadas. Então o cristianismo, agora a congregação, ela ajudou essa estatística a brotar no Brasil uma enxurrada de pessoas que se dizem cristãs, mas nunca foram salvas por Jesus Cristo, porque o evangelho foi deixado de lado, foi trocado por revelações do Espírito Santo, profecias do Espírito Santo. As pessoas vão na igreja para resolver problemas que Deus vai dar na boca dos profetas. E o evangelho é posto de lado, porque o evangelho não resolve os meus problemas. Né? Se eu tenho uma necessidade urgente, eu vou na igreja ouvir o evangelho, isso não resolve os meus problemas. Então o evangelho é posto de lado e eu quero profecias, eu quero saber o que Deus vai falar. E isso é óbvio, atrai muita gente. Atrai muita gente. Quem não gosta disso? Imagina, todo mundo tem problemas na vida. Né? Então as pessoas vão lá com problemas e Deus vai falar com você. Todo mundo gosta de se sentir alguma coisa. Então aqui você tem uma igreja que te dá uma capa de santidade muito bonita, que te dá uma capa de espiritualidade muito legal. Né? E agora você conquistou o céu, você está no céu porque você faz parte dessa igreja. E se você se manter dentro dessa igreja até o fim, a salvação ela é garantida. Então surge um terceiro problema, a hipocrisia. Se eu não fui salvo porque eu nunca ouvi o evangelho, eu preciso me manter com aparência. Isso é muito grave. Então as pessoas vivem de uma aparência, porque elas não foram transformadas verdadeiramente, porque nunca ouviram o evangelho, porque a Bíblia foi posta de lado. Então essas pessoas vivem uma hipocrisia, aparentando uma religião, uma crença, uma fé bonita. E aparentando aonde? Geralmente nas roupas, no crentez, né? Naquele jargão, naquelas palavras que rapidamente você aprende convivendo naquele meio, você aprende a falar manso, bonito, né? Palavras bem colocadas, você tem um cabelo comprido, você tem roupas que dá aquela aparência de santidade, apesar de isso não ser parâmetro bíblico para nada, mas as pessoas usam isso para manter aquela capa. E aqui começa a ter um problema muito grave, eu quero que os irmãos percebam. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, irmãos, filhos dos irmãos, os irmãos do ministério sofrem muito com os seus filhos, eles viram isso, viram aquilo, viram bandido, outros vão para as drogas, outros se desviam do caminho, outros dão problema para o pai nisso e naquilo. E por que isso? É óbvio, porque os filhos estão convivendo com esses pais, e esses pais não são cristãos de fato, eles são falsos. Eles são hipócritas. E filho, eles não aprendem muito o que eles ouvem, eles aprendem muito o que eles vê. E o que eles vê é um show de falsidade e de hipocrisias. O pai prega uma coisa, mas não vive essa coisa dentro de casa. Por quê? Porque ele não foi transformado. Porque ele não ouviu o evangelho. Porque ele não foi salvo por Jesus Cristo. Mas ele precisa aparentar que ele é um homem cheio do Espírito Santo. Que ele é um homem muito espiritual, mas o filho vê no dia a dia, na prática, nos negócios, nas conversas, que o pai fala uma coisa, mas ele faz outra. E isso começa, até ouvir um cooperador de jovem me falar, falou, Fernando, numa reunião nossa que nós tivemos aqui, um ancião na reunião nossa dos cooperadores, ele disse, eu estou assustado, eu fui no presídio, a maioria dos presos são filhos de nossos irmãos. E ele disse assim, eu não achei filho de batista e nem de presbiteriano.
Não estou dizendo que não tem batista e presbiteriano na cadeia, não é nada disso. Mas o que eu quero dizer é, o próprio ancião viu o número de filhos, de membros da congregação no presídio. Por quê? Porque um dos problemas, uma das causas é essa. Eles viram um cristianismo falso. Aquilo era muito falado, mas em casa, por não serem pessoas transformadas, são hipócritas. Outro problema da hipocrisia, as pessoas querem aparentar que são cheias do Espírito Santo e por isso inventam línguas, inventam pregações, eles gostam de pregar e de mostrar que eles têm o Espírito Santo, que eles estão cheios do dom de Deus, né? Então você vê milagres sendo inventado, linguagens estranhas, glossolalia, né? Que é a emissão de sons sem sentidos, para externar que eles são cheios do Espírito Santo. Isso dá uma vazão à hipocrisia. Então você vai ver muito nesse meio um número crescente de pessoas hipócritas, de pessoas que compram e não pagam, sonegam impostos, pessoas que maltratam os que lhe rodeiam. Então, por quê? Tudo isso vai sendo desencadeado por quê? Por uma compreensão errada de que é o Espírito Santo. Você não entende que é o Espírito Santo e você busca o Espírito Santo achando que vai ser cheio de poder e depois você recebe esse poder e abandona a Bíblia. E se você abandona a Bíblia, você prega um falso evangelho. E se você prega um falso evangelho, você não tem conversões genuínas. E se não tem conversão genuína, aquele pessoal ali não é convertido. Boa parte deles nunca ouviram o evangelho, não foram convertidos. Mas se não foram convertidos, eles precisam aparentar que são cristãos, que são cheios do Espírito Santo, então vivem uma vida de hipocrisia e de falsidade. E tem muita gente, muitos filhos que vão aquilo, eu não quero isso para minha vida, eu não vou ficar fingindo. E eles se rebelam contra o cristianismo, muitas das vezes. Eles pegam birra de profetas, birra de palavras que não cumpriram, birra do próprio pai. Aqui na minha cidade eu tive um caso de um filho que era ancião, que se rebelou contra o pai, que também era ancião, a ponto de querer matar o pai. Né? Da onde nasce isso? Por que isso? Né? Então você vai ver que vai tendo uma consequências de coisas muito tristes, consequências que nós que vivemos na congregação carregamos até hoje. Né? São sequelas que isso deixa, a tragédia dos falsos ensinos. E no final você tem uma desilusão geral, né? Pessoas desiludidas. Eu vejo mãe da congregação falando assim, eu não quero que meu filho batize tão cedo. Primeiro ele tem que ver o mundo, conhecer o mundo, para não batizar cedo e depois se arrepender. Por que ela está dizendo isso? Porque ela mesmo não está contente, é uma pessoa... O que eu fiz, né? Ela não quer aquilo para o filho dela. Vê bem o que você vai fazer, né? Porque nem ele mesmo, nem essa pessoa que está ali, nem o pai, nem a mãe, eles estão crendo muito naquele negócio. É claro que agora eles têm um convívio social, eles se envolveu com a Irmandade, o mundo deles é aquele ali, não tem como sair mais. Esse é um grande problema. Só o Espírito Santo para te arrancar de lá. Mas você vai ver pessoas desiludidas, que receberam profecias que não se cumpriram, e elas estão desiludidas com Deus, com Jesus Cristo. Pessoas que o parente estava para morrer, estava enfermo, e veio profecias, e veio Deus falando, ele foi buscar a palavra, Deus falou é vida e não é morte, e o camarada morreu. Eles estão desgostosos com Deus, e o problema é isso, né? Que as pessoas colocam culpa em Deus, e Deus nunca teve nada a ver com isso, né? Deus tem compromisso com a sua palavra, que é a Bíblia. Então falam em nome de Deus coisas que Deus nunca disse, e essas pessoas amam o engano, gostam disso, creem naquilo, e depois boa parte delas sofrem grandes desilusões. E claro que existem milagres que acontecem. Eu estava comentando esses dias, tem um amigo meu que é de uma igreja, da Igreja Universal, e ele dizendo que ele não tinha nada, só tinha um carro velho, e chegou o tempo da fogueira santa de Israel, e ele deixou o carro lá. Esse carro, a família dele ficou revoltada, mas ele entregou o carro no altar, ele dizia para mim. Ele falou, Fernando, você não acredita, um mês depois, não sei quanto tempo depois, eu peguei outro carro, esse carro que você está andando aqui nele, eu estava de carona com ele, esse carro aqui, Deus me deu depois que eu ofertei o meu carrinho velho lá na fogueira. Era tudo que eu tinha, eu dei, mas olha o carrão que eu tenho aqui. Ou seja, acontece essas coisas extraordinárias, mas olha a doutrina que esse coitado está. Falsas doutrinas, falsos ensinos. Quem está por trás disso? Mas quando ele conta essa história,
Então isso anima as pessoas a continuar crendo, a continuar acreditando. E essas igrejas como Universal, por exemplo, elas estão estourando, estão cheias de gente recebendo cura, milagre e tal. E o falso ensino sendo propagado. Por isso que você tem um tempo na congregação, ali no culto da congregação, para testemunhos, né? As pessoas, acontece essas coisas que as pessoas, elas vai ali no microfone e contam essas coisas que o Espírito Santo fez, e aquilo, quem está esperando alguma coisa, esperam naquilo, crê naquilo e continua no seu engano, acreditando em toda aquela marmelada teológica deles. E muitos deles, não é todos obviamente, muitos delas caem em desilusões grandes. E para sair dessa desilusão, aí você tem que fazer uma cambalhota. Ou é o profeta que estava errado, que não é homem de Deus, que não era crente, Deus revelou errado, a revelação que ele teve foi errado, ele não era um homem de Deus, ele estava mentindo, ele estava enganando, ou a palavra não era para mim, tinha 600 pessoas na igreja, às vezes eu peguei uma palavra que não era para mim. Olha que absurdo. Além de o profeta pregar, você acredita que, por exemplo, o teu marido que está morrendo vai ressuscitar, Deus fala com você, você sai com certeza, aí o teu marido morre e você fala, e agora, como é que eu faço? Ou não acredito em Deus, ou tento resolver esse abacaxi. Como é que resolve? Não era para mim a palavra. Você vai ver muito isso em confirmações de casamento. Pode casar, eu sou contigo. O caba vai lá e casa, nem olha para a Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito de um casamento? Qual é a pessoa ideal para você se casar? As pessoas nem veem isso. Deus falou que pode casar, o camarada vai lá e casa. Daqui a pouco o casamento é desfeito, eles vão lá no ancião. Mas eu teve um caso aqui que um amigo meu me contou. Deus falou na tua boca que o meu casamento ia dar certo. Aí o ancião falou, você comeu comida dos outros, não era para você. Pensa, que confusão tremenda. Então essas pessoas ficam desiludidas, aí elas começam a duvidar da Bíblia. Olha a tragédia. Elas começam, ao invés de duvidar da instituição, elas começam a duvidar da Bíblia, de Jesus Cristo, das promessas que Deus fez em sua palavra, a Bíblia. E você tem uma série de desilusões e pessoas que começam a abraçar outros tipos de teologias, outros tipos de ensino, de liberalismo, de legalismo, seja lá o que for. Então é uma série de consequências que essa visão errada sobre o Espírito Santo traz à vida das pessoas. E é isso que igrejas como a congregação disseminam tragédias, falsos ensinos, e que o pior de tudo, esse é o mais triste, levará essas pessoas à condenação eterna, consciente ou inconscientemente, elas sabendo disso ou não. O resultado, além de trazer consequências no tempo, ela traz consequências eternas. Por isso que nós, os cristãos, precisamos pregar a palavra de Deus. Isso é amor, falar a verdade, isso é engano. O que você aprendeu é um engano absoluto, absurdo, e que se você der prosseguimento nisso, a tragédia será irreversível. Mas bem-aventurado aqueles que se arrependam e voltam para a palavra. E no próximo vídeo eu queria falar para os irmãos o que de fato é o Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo. Não a minha ideia, mas o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Tá bom, amados? Deus abençoe. Fiquem com Deus.